Olá, doutoras, olá, doutores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 17º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105. Galera, no 17º episódio, nós vamos do artigo 401 até o artigo 436. Galera, mas antes de começarmos, deixe seu like, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios e é isso aí, vamos lá. Artigo 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará a sua citação para responder no prazo de 15 dias. Artigo 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes e, se necessário, o de testemunhas, e em seguida proferirá a decisão. Artigo 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Artigo 404. A parte e o terceiro se excusam de exibir em juízo o documento ou coisa C. Inciso 1. Concernente a negócios da própria vida da família. Inciso 2. Sua apresentação puder violar dever de honra. Inciso 3. Sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. Inciso 4. Sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo. Inciso 5. Subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Inciso 6. Houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os incisos 1 a 6 do caput disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou o terceiro exibirá outra em cartório, para dela ser extraída cópia reprográfica, de tudo sendo lavrado o auto circunstanciado. Seção 7. Da prova documental. Subseção 1. Da força probante dos documentos. Artigo 405. O documento público faz prova não só de sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Artigo 406. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Artigo 407. O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Artigo 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Artigo 409. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular. Inciso 1. No dia em que foi registrado. Inciso 2. Desde a morte de algum dos signatários. Inciso 3. A partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários. Inciso 4. Da sua apresentação, em repartição pública ou em juízo. Inciso 5. Do ato ou do fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação do documento. Artigo 410. Considera-se autor do documento particular. Inciso 1. Aquele que o faz e o assinou. Inciso 2. Aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado. Inciso 3. Aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque,
conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos. Artigo 411. Considera-se autêntico o documento quando: inciso 1, o tabelião reconhecer a firma do signatário. Inciso 2, a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. Inciso 3, não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Artigo 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Parágrafo único. O documento particular admitido expressa e tacitamente é indivisível, sendo vedado a parte que pretende utilizar-se dele, aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram. Artigo 413. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular se o original constante na estação expeditora tiver sido assinado pelo remetente. Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expeditora. Artigo 414. O telegrama ou radiograma presume-se conforme o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário. Artigo 415. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu quando: inciso 1. Enunciam o recebimento de um crédito. Inciso 2. Contém anotação que visa a suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor. Inciso 3. Expressam conhecimento de fatos para os quais não se exige a determinada prova. Artigo 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Parágrafo único. Aplica-se essa regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro. Artigo 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Artigo 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. Artigo 419. A escrituração contábil é indivisível e, se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhes são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. Artigo 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo. Inciso 1. Na liquidação de sociedade. Inciso 2. Na sucessão por morte de sócio. Inciso 3. Quando e como determinar a lei. Artigo 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Artigo 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. Parágrafo 1º. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada a perícia. Parágrafo 2º. Se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto nesse artigo à forma impressa de mensagem eletrônica. Artigo 423. As reproduções dos documentos particulares fotográficos obtidas por outros processos de repetição valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. Artigo 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência certificar a conformidade entre a cópia e o original. Artigo 425. Fazem a mesma prova que os originais. Inciso 1. As certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria,
se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. Inciso 2. Os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Inciso 3. As reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais. Inciso 4. As cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Inciso 5. Os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. Inciso 6. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Parágrafo 1º. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso 6 deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para a propositura da ação rescisória. Parágrafo 2º. Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. Artigo 426. O juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva merecer o documento, quando, em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Artigo 427. Cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste em: inciso 1. Formar documento não verdadeiro. Inciso 2. Alterar documento verdadeiro. Artigo 428. Cessa a fé do documento particular quando: inciso 1. For impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Inciso 2. Assinado em branco, for impugnado o seu conteúdo por preenchimento abusivo. Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Artigo 429. Incumbe o ônus da prova quando: inciso 1. Se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que a arguir. Inciso 2. Se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Subseção 2. Da arguição de falsidade. Artigo 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso 2 do artigo 19. Artigo 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Artigo 432. Depois de ouvida a outra parte, no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Artigo 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Subseção 3. Da produção da prova documental. Artigo 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente às partes. Artigo 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. Artigo 436. A parte, intimada a falar sobre o documento constante dos autos, poderá: inciso 1, impugnar a admissibilidade da prova documental. Inciso 2, impugnar sua autenticidade. Inciso 3, suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade. Inciso 4, manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Galera, é isso aí. Esse foi o 17º episódio. E hoje nós falamos do artigo 401 até o artigo 436. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, deixe aí seu comentário para críticas, sugestões e até a próxima, galera. Tchau!